Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus, aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, estejam sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, neste dia, nesta manhã em que nos reunimos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. É o nosso segundo encontro deste mês de dezembro, mês em que estamos enfatizando o tema do Natal, e de uma maneira mais específica, a pessoa de Jesus Cristo, aquele que veio para nascer, viver e morrer por nós, dando-nos a certeza da vida e da vida eterna. Hoje é o segundo domingo do Advento, nessa sequência de domingos que antecedem a celebração do Natal. No domingo passado, nós conversamos um pouco sobre a alegria do profeta Isaías em anunciar que, através de Deus, na pessoa de Cristo, haveria uma restauração promovida pelo próprio Deus após o retorno do povo do exílio durante os 70 anos de exílio. Hoje nós daremos continuidade falando ainda do profeta Isaías, das profecias por ele também pronunciadas e das belíssimas mensagens que anunciam a vinda do Salvador. No olhar do profeta, há futuro, há esperança para o povo de Deus, esse povo sofrido, mas um povo, acima de tudo, restaurado e desejado por Deus para que, na total restauração, seja também totalmente abençoado. E ainda podemos dizer que na mensagem do profeta Isaías, o Deus criador e preservador da vida é o Deus que anuncia um novo tempo, um novo momento para o povo, surgido através da presença encarnada de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E é pensando nisso que estudaremos hoje sobre a mensagem de Isaías, o profeta Isaías, que proclamou a vinda de Jesus Cristo, dando a ele o título daquele que seria a luz do mundo, mas também o príncipe da paz. São dois títulos dados a Jesus, através do profeta. Temos tantos outros no Antigo Testamento e também no Novo, mas hoje focaremos o nosso estudo apenas nesses dois, a ideia de Jesus como aquele que é a luz do mundo e também o príncipe da paz. Antes de nós lermos o texto bíblico que faremos no livro do profeta Isaías, nós vamos orar pedindo a orientação, a iluminação de Deus para esse momento que faremos de estudo da sua palavra. Oremos. Senhor, nós te rendemos graças pela semana que o Senhor já nos deu, pela certeza da tua presença entre nós e pela tua palavra que fala conosco das mais diversas maneiras. Permito a Deus que tenhamos um tempo de estudo iluminados, orientados e dirigidos pelo teu próprio Espírito. Abençoe o teu povo, Senhor, que nos acompanha nas mais diversas cidades, lugares, aonde estiver neste momento. Dá ao teu povo, Senhor, a tua bênção e também a iluminação que vem do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Como dissemos, hoje é o segundo domingo do Advento. E o texto que nós escolhemos e que iremos trabalhar no dia de hoje é o texto do profeta Isaías, 9º capítulo, do 1º ao 7º versículos. Faremos a leitura desse texto nesse momento, para depois conversarmos um pouco sobre esta belíssima mensagem deixada pelo profeta. Vamos acompanhar a leitura do texto bíblico. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon
e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa é a mensagem do profeta logo no início do seu livro, falando a respeito da vinda do Salvador. E vale a pena nós olharmos um pouco para o contexto em que o profeta vivia e escrevia a partir desse contexto, tendo em vista que o momento em que pelo qual Israel passava, era um momento muito difícil, de muita turbulência em todos os aspectos. Isaías escreve, fala e prega a um povo totalmente desorientado. Na verdade, Israel havia perdido toda a real expectativa da vida. Havia tristeza, havia insegurança e a palavra-chave era desesperança. Esperar em que ou em quem, se o que se via era apenas destruição e miséria, e isso em todos os aspectos da vida humana. O tempo de Isaías, como dissemos, era um tempo de insegurança e podemos acrescentar aqui de indecisão. A desconfiança nas autoridades era algo recorrente em todos os momentos e encontramos isso também nos escritos dos profetas, não apenas de Isaías. Como confiar se havia corrupção, tanto em nível social quanto religioso? Tudo estava à deriva. A vida social, política e religiosa da nação não era agradável aos olhos de Deus. Israel havia sido um povo que tinha tudo em todos os momentos, mas de repente se vê à mercê do domínio de outros deuses, de outros povos, adorando também muitas vezes a outros deuses. E a promessa do Messias, essa promessa que o Messias traz através da boca do profeta, é uma palavra diferenciada. Daí a ideia da esperança, a esperança em dias melhores. A ideia de um novo tempo promovido, restaurado, preparado, vamos dizer assim, pelo próprio Deus, esse Deus que na pessoa de Cristo viria a habitar com o seu povo, viver entre o povo, sofrer as angústias do povo, mas cuidar para que esse povo fosse totalmente restaurado, como estudamos na lição da semana passada. Para Isaías, o Messias seria, em primeiro lugar, à luz do texto que nós lemos, exatamente o Cristo, aquele que é a luz do mundo. Cristo como sendo a luz do mundo. E isso fica muito claro no versículo 2 do texto que nós lemos.
O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esta é a palavra-chave vinda da parte do profeta a respeito da pessoa do Messias e a representação da pessoa do Messias como sendo a luz do mundo. Vamos olhar um pouquinho para esse texto partindo do princípio de que Israel conhecia bem o que significava andar em trevas. Vejamos um pequeno exemplo em nível pessoal. Isso nos ajudará a entender um pouco mais esse contexto do profeta Isaías. Pense você, ou em você, em um quarto que não seja o de sua casa. Você está num quarto que não é da sua casa, você acorda de madrugada tentando acender a luz e não consegue. Sai tateando e com grande possibilidade de bater, cair e se machucar, tendo em vista que você não conhece o ambiente diante daquilo que você vive e da escuridão que enfrenta. Bate ou cai, em ambas as situações, pode acabar se machucando. Nós sabemos que a escuridão promove insegurança. Na escuridão, estamos à deriva, expostos a todos os riscos ou a todos os perigos, se assim podemos afirmar. Na escuridão, nos sentimos inseguros e a insegurança nos conduz ao medo. E o medo pode nos gerar, muitas vezes, os piores tipos de reações. Na escuridão e com medo, podemos nos recolher e ficarmos expostos, ou podemos reagir com violência, dependendo da nossa personalidade. Não é possível medir, muitas vezes, as nossas reações quando estamos num lugar inseguro e passamos pela experiência do medo. Olhando para o texto bíblico, Isaías nos apresenta Jesus como sendo a luz do mundo. Tal profecia é confirmada pela boca do próprio Cristo ao afirmar no capítulo 8, versículo 12, de novo Jesus lhes falava dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Pensemos na beleza das palavras de Jesus à luz do tema do advento. Advento, aquele que vem para iluminar todo mundo e a vida de todas as pessoas que o reconhecem como Senhor e Salvador. Na verdade, também podemos fazer algumas perguntas diante de um texto tão belo como esse, de uma afirmação como fez Jesus. Quantas vezes não nos sentimos como o povo de Israel, como se a escuridão tomasse conta das nossas vidas? Quantas vezes não temos tudo e achamos que não temos nada? Quantas vezes, só depois de perdermos, é que damos o devido valor ao que perdemos diante daquilo que possuímos? Tem coisas na vida que perdemos e que, infelizmente, nem sempre recuperamos. Nas trevas que dominam as nossas vidas, brotam somente insegurança e medo que nos paralisam e nos impedem de caminhar. Porém, é exatamente em meio à escuridão da vida que brilha a luz de Cristo Jesus. Ela ilumina o nosso interior, ela mostra a nossa vida por dentro, ela sonda os nossos corações e mentes, revelando a nossa real situação. Essa luz traz à tona todo o nosso ser, trazendo também uma mensagem de mudança e de total transformação, dentro da proposta dessa mensagem, sendo sempre uma proposta de mudança e transformação para melhor.
Essa luz também revela a nossa realidade. E por que não dizer, varre para bem longe todo o nosso medo, toda a nossa insegurança, porque podemos ver, podemos enxergar com claridade a beleza da graça de Deus e sua atuação em nossas vidas. Tudo isso promovendo o que o profeta tanto pregou ao povo no passado, ou seja, segurança e paz na pessoa de Cristo Jesus. Essa luz também vem para nos livrar da escuridão e nos traz uma mensagem de paz, porque o advento se comemora sob a luz da salvação, na certeza de que somos iluminados por Deus. Os nossos passos, o nosso viver, o nosso pensar, enfim, a nossa vida como um todo, iluminada pela boa e poderosa luz de Deus, é que nos traz ao segundo ponto da nossa lição no dia de hoje, que é exatamente a luz do mundo que nos traz a paz. A luz do mundo que nos traz a paz. Isso fica bem claro no 7º versículo do texto que lemos no início da nossa aula de hoje. O 7º versículo diz assim: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Aumento do governo, ou seja, da autoridade de Cristo, e nessa autoridade, nesse governo do próprio Deus, através de Cristo, a paz reina entre os homens e mulheres do nosso tempo. Como dissemos já também, não é possível viver em paz em meio à escuridão, até porque a insegurança e o medo tomam conta das nossas vidas. E uma pessoa insegura em meio à escuridão torna-se uma pessoa desconfiada de tudo e de todos. Consequentemente, pode também tornar-se uma pessoa triste, tendo em vista a insegurança diante da realidade da vida. Mas o texto bíblico comprova isso, porque no versículo 3º diz que após esse povo conhecer a luz, a alegria é multiplicada. Veja bem, ao sair da escuridão, do meio das trevas e conhecer a luz de Deus na pessoa de Cristo, a alegria retorna ao coração do povo, ao viver do povo. Nós sabemos que ninguém consegue ser alegre por completo vivendo inseguro, vivendo com medo, vivendo, na expressão bíblica, em trevas. A pregação do profeta busca exatamente eliminar do seu povo todo o sofrimento de uma nação que estava totalmente presa às dificuldades, aos problemas e à insegurança que a vida e o tempo promoviam no coração daquele povo, daquela nação. E aí nós ficamos a pensar nessa ideia do advento, nesse tempo maravilhoso que nós comemoramos e chamamos de advento. Pensamos a partir do ponto de vista de que há de vir aquele que é a própria paz. A própria paz estará entre nós, virá ao nosso encontro, nos encontrará em meio à insegurança da vida. Pensemos nos sofrimentos dos nossos semelhantes diante dos horrores, por exemplo, das guerras nos dias de hoje. Quanta tristeza, quanta falta de esperança. É exatamente aí que aparece, surge e vem ao nosso encontro a mensagem do profeta dizendo: olha, ele é o príncipe da paz. É por isso que somos cheios da paz e promovemos a paz quando a nossa vida é iluminada pela luz de Cristo. Dentro da perspectiva do profeta, essas duas ideias e esses dois títulos dados a Jesus são inseparáveis. A presença de Cristo como luz que nos ilumina é também a presença do Cristo que, através dessa luz que ilumina a nossa vida, recupera em nós uma paz perdida
que estava longe e distante da bondade do caminho do Senhor. Nós podemos dizer claramente que odiamos a guerra, que lutamos pela paz, que nos sentimos livres do medo e de toda insegurança e desconfiança, porque somos pela paz. Mas somos pela paz porque aprendemos com o Cristo de Deus que Ele é o príncipe da paz. Ou seja, é Ele quem governa, é Ele quem determina, é Ele que tem as orientações sobre essa belíssima ideia de Cristo como o Senhor de toda a paz e que traz segurança e vida à humanidade. Pensando em tudo isso, nessas duas importantes ideias e títulos dados ao Salvador, pensemos também um pouco nesse tempo do Advento, mais uma vez aplicando todas essas ideias à nossa vida, ao nosso dia a dia, não apenas neste dia do Senhor, mas em todos os dias, todo o mês de dezembro, enfim, na nossa vida como um todo. Nós sabemos que o profeta Isaías proferiu diversas mensagens a respeito de Jesus, e nesse período do Advento ele disse que esse Deus é um Deus conosco, é o Emanuel. É esse Emanuel que estava presente na criação de toda a humanidade, mas é o Deus presente também que cuida e que preserva a nossa vida em todos os momentos. Portanto, o Advento é um período também de reconhecer erros e de permitir ser corrigido pelo próprio Deus, como o profeta convocou o povo à confissão, ao arrependimento, para que esse povo tivesse uma nova vida, uma nova perspectiva, pudesse olhar para o futuro com esperança e com segurança no coração. Na verdade, é a ideia de permitir que a história das nossas vidas seja sempre escrita pelos próprios dedos de Deus, nos orientando o caminho a seguir. Ele é o Deus da história, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, é o Deus que age e indica o nosso caminho a seguir. Portanto, Advento é tempo de anunciar o Cristo que há de vir e, com isso, com muita humildade. Anunciar o Cristo que há de vir com o coração humilde, com a certeza de que Ele vem porque Ele nos ama, porque Ele se preocupa conosco, porque Ele tem a cada um de nós e tem por cada um de nós um cuidado, um carinho e uma atenção especial. Usando a expressão de João Batista, registrada no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, João Batista, ao ver Jesus e diante das perguntas que se faziam a ele, perguntas que eram feitas a ele sobre a pessoa de Jesus Cristo, ele simplesmente disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, João tinha consciência de que ele tinha um ministério de preparar o caminho para a chegada de Jesus, mas a partir daquele momento, ele ia pouco a pouco saindo e deixando Cristo assumir o seu ministério e realizar o ministério para o que veio. Por isso a expressão de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. E podemos também, partindo assim para o encerramento da nossa aula, dizer que Advento, portanto, é tempo de anunciar esperança. Esperança, mas também esperança da salvação. Nós não estamos no Advento a anunciar um evangelho apenas preso ao rito, mas à prática diária da mensagem salvadora de Deus. O rito, sem a verdadeira espiritualidade, tão somente preso às regras, promove uma espiritualidade vazia e farisaica, impedindo a verdadeira comemoração do Natal. Não promove a justiça e nem faz nascer a paz. Podemos, enfim, dizer que Advento não é época apenas de fazer faxina ou reforma na casa, mas é tempo de fazer faxina e reforma na alma. Esse é o convite de Deus, esse tempo belíssimo que vivemos,
de preparação para o Natal. Convido você para que deixemos a luz de Cristo invadir nossos corações e mentes, invadir nossas vidas, para que sejamos promotores da paz, daquele que é o príncipe da paz. E assim possamos iluminar vidas que estão ao nosso redor, transmitindo a alegria proveniente do Espírito Santo. Ele virá para iluminar os nossos passos e trazer paz aos nossos corações. Esta é a tese principal, é a mensagem principal da nossa lição de hoje. Vamos sempre ter em mente essa ideia de Cristo como luz do mundo, como príncipe da paz, para que possamos nos preparar para a celebração do Natal com muito mais alegria, gratidão a Deus e a certeza de que o nosso Natal será o melhor Natal, porque comemoramos o Natal de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, trazendo muita paz, muita graça, e que possamos nos encontrar na próxima semana para darmos continuidade aos nossos estudos, aprendendo um pouco mais sobre a beleza do Advento e as mensagens maravilhosas que temos no texto bíblico sobre o Natal de Cristo. Um abraço em Cristo, fique na paz de Deus.